o destaque é sobre a entrevista. Hoje teremos Camila Valadão, ela é candidata a vereadora pelo PSOL de Vitória, capital do Espírito Santo. É a entrevistada desta quarta-feira, 11 de novembro, já nesta reta final, semana decisiva para as eleições municipais para o cargo de vereadora, de vereador e também para o cargo da majoritária, ou seja, do Poder Executivo, em todo o Brasil, prefeitos e vices. Portanto, vamos falar já neste momento. A Camila, que está na sala de espera, portanto, ela está já posicionada, e vamos chamar a Camila, então. Ela estava nos bastidores. Esta é a Camila Valadão. E Camila, seja bem-vinda. Gostaria que você fizesse uma rápida apresentação, um rápido resumo. Quem é Camila Valadão, do PSOL? Como você entrou na política, como você entrou no PSOL e por que você concorre a essa vaga tão disputadíssima de vereador ou vereadora em todo o Brasil. Seja bem-vinda. Olá, Valdo, olá, Jonas, muito obrigada por esse espaço. Primeiro, quero ressaltar a importância desse programa, né, no sentido de divulgar candidaturas que estão em disputa nas diferentes cidades do nosso país, em uma eleição bastante particular, que é essa eleição pandêmica. Né? Então, iniciativas como essa contribuem para o processo democrático, em um momento em que é extremamente difícil se fazer campanha. Quero falar, antes de me apresentar, falar um pouquinho de Vitória. Poucas pessoas conhecem Vitória. Embora Vitória seja uma cidade no Sudeste, né, o estado do Espírito Santo fica no Sudeste, mas é um estado pouco falado. E quando é lembrado por violações, como, por exemplo, foi a inauguração das masmorras, como nós denominamos aqui, que foi a inclusão de presos que estão no âmbito do sistema prisional em contêineres. Então, o Espírito Santo inaugurou o que ficou denominado internacionalmente, inclusive, porque foi denunciado na ONU, como masmorras. A cidade de Vitória, ela é uma ilha, né, uma ilha extremamente dividida e partida, do ponto de vista racial, do ponto de vista social. Essa cidade partida, ela tem desigualdades nessas duas partes, né, do ponto de vista dos equipamentos públicos, dos serviços. Então, é fundamental, quando se fala de Vitória, muitos vão falar, é a cidade da luz, é a cidade do mel. Essa que aparenta ser uma cidade bastante agradável para se viver, inclusive muitos destacam isso, é uma cidade dividida, né? Então, ela mantém serviços agradáveis para uma parte da população e para outra não. E é nessa cidade que nós estamos disputando uma vaga na Câmara Municipal de Vitória, uma cidade conservadora, uma cidade com altas taxas de feminicídio e extermínio de jovens, já esteve, inclusive, entre as primeiras cidades do Brasil por anos seguidos, no que diz respeito ao assassinato de jovens e de mulheres. É nessa cidade também que a gente tem uma Câmara de Vereadores extremamente desigual do ponto de vista da representação política. Vitória são 15 cadeiras na Câmara Municipal, dessas 15, apenas uma cadeira é ocupada por mulher, e essa mesma mulher, inclusive, há 20 anos, né? Então, a gente está falando de uma Câmara Municipal, nunca elegemos em Vitória uma mulher negra. Inclusive, esse é um dos eixos da nossa campanha, né? A gente fala que nós vamos eleger a primeira mulher negra para a Câmara Municipal de Vitória. Queremos fazer história com a nossa candidatura. Eu sou assistente social de formação, estou aqui tentando concluir um doutorado em política social, tentando, porque, enfim, meio a um processo eleitoral, isso é ainda mais difícil. Sou feminista, negra, mãe, e a maternidade é uma nova dimensão política na minha vida, desde que me tornei mãe, né, e de como é necessário pensar uma maternidade feminista. Então, esse também é um dos temas que a nossa candidatura tem debatido. Então, tenho essa trajetória, né, vinculada aos movimentos feministas, aos movimentos de direitos humanos,
E essa candidatura para a vereança de agora é resultado de uma trajetória que não começa nesse pleito de 2020. Sou filiada ao PSOL há mais de 15 anos, né? Fui filiada ao PT, depois saí do PT e vim para o processo de formação do PSOL, e já estou no PSOL há mais de 15 anos. A minha primeira candidatura foi em 2014. Fui candidata a governadora aqui no estado do Espírito Santo, inclusive com uma candidatura jovem, né? Fui uma das candidatas mais jovens do Brasil. Fui candidata em 2006 a vereadora, fui a 5ª candidata mais votada aqui na cidade de Vitória, mas eu não entrei por conta dessa questão do coeficiente eleitoral. Em 2018, eu tive um número muito expressivo de votos, fiquei aí entre a quantidade de vagas da Assembleia Legislativa, mas também não fui eleita em virtude do coeficiente. E nesse ano a gente está acreditando que nós vamos chegar lá, né, em virtude de vários aspectos. Eu acho que o primeiro deles é o nosso crescimento político, e isso se expressa nas nossas votações anteriores, isso se expressa nessa candidatura de agora. Também por conta da nossa chapa, aqui esse ano a gente está com uma chapa mais completa, mais diversa, com candidatos que têm trajetória e história na nossa cidade, o que nos faz acreditar, né, que é possível. E também em virtude nas alterações da legislação, né, com essas alterações que proibiu-se coligações, alterou-se a forma como se calcula a distribuição das vagas. Então, essas alterações também nos possibilitam pensar isso. Então, a gente está com muita esperança que esse ano seremos eleitos aqui em Vitória, e estamos fazendo uma campanha muito bonita, obviamente muito atentos e atentas, assim, às regras sanitárias, né, às medidas sanitárias. Essa foi uma opção política nossa também. Não somos negacionistas, então nós acreditamos que estamos em meio a uma pandemia, e inclusive os dados de crescimento de contágio aqui no nosso estado já demonstram como que as medidas mais recentes de flexibilização das medidas sanitárias representam um risco para a vida da população. Então, em virtude disso, a gente está fazendo uma campanha respeitando todas as medidas sanitárias, sem aglomeração, sem reuniões e atividades presenciais, assim, né, em espaços fechados, tentando manter nas ruas, em panfletagens, um número restrito de pessoas. Essa é uma escolha política que coloca em risco, inclusive, né, assim, os nossos votos, mas é uma escolha política bastante consciente desse momento político que estamos vivendo. Acho que já falei demais, inclusive, nessa apresentação. Obrigada pela oportunidade. Para a apresentação, foi uma síntese, eu diria, triplicada, mas valeu porque pelo menos você vendeu bem o peixe e as pessoas já ficam sabendo um pouco mais quem é a nossa candidata, convidada de hoje, a Camila Valadão. Ela é do PSOL de Vitória, capital do Espírito Santo. Bom, antes, o Jonas Carreira, o nosso cronista de hoje, de todas as quartas-feiras, antes de passar a palavra aí para o Jonas de Brasília, eu peço para você que está chegando neste momento, e é muito importante, neste começo de live, aí você que não está inscrito aqui nos canais, então siga este procedimento, faça a inscrição, acione o sininho do lado ali para ser notificado cada vez que entrarmos aqui ao vivo ou com vídeo gravado, dê o like, dê o positivo e ajude os canais por aqui também por meio do nosso financiamento coletivo. Apenas com uma ajuda, você colabora com os dois canais ao mesmo tempo. E procure, então, divulgar, trazer outras pessoas para aumentarmos aqui a nossa comunidade, tanto na TVC, como também na TV JC. Bom, depois dessa síntese, da apresentação aí da Camila, vamos então começar a nossa sabatina. Já passo a palavra aí para o cronista Jonas Carreira. Boa noite, Camila. Eu estava dando uma pesquisada aqui em todos os candidatos que eu vou fazer entrevista. Aí eu vi que realmente você tem uma experiência mesmo na política. Em 2016 você conseguiu 3.727 votos. Brasil,
né, que eu sou de Brasília. Dá já para você entrar já como deputada distrital, com essa quantidade de votos, ele se candidatou em 2018. Em 2018 aconteceu muita coisa na política, tivemos essa ascensão aí desse protofascista, e eu gostaria de saber o que mudou da Camila Valadão em 2018 para hoje. Qual foi o que mudou no seu perfil político dessa Camila de 2018 para cá? Ótima pergunta. Olha, acho que de lá para cá, muitos aprendizados, né? Principalmente do que não podemos repetir, do ponto de vista político e até eleitoral, assim. Acho que nós temos uma primeira lição que fica desse processo de 2018, que para nós foi duríssimo, que é a urgência da gente se inserir em determinados locais, em determinadas comunidades, estabelecendo diálogos com determinados setores que até então nós não dialogávamos. E eu acho que a nossa candidatura de agora, ela fez esse movimento. É óbvio que uma candidatura estadual é diferente, né? Assim, tem mais dificuldades, principalmente para um partido como o nosso, que é um partido muito pequeno no Espírito Santo. Nós nunca estivemos no parlamento no estado do Espírito Santo, em nenhuma Câmara Municipal, nem na Assembleia Legislativa. Então, é um partido que tem ainda, é um partido pequeno do ponto de vista da quantidade de filiados. Então, a gente tem muitas dificuldades de fazer política mesmo, em virtude dessas nossas condições, né? Mas, mesmo assim, acho que de 2018 para cá, nós percebemos os lugares onde nós deveríamos nos inserir mais, onde nós deveríamos buscar mais pessoas, e fizemos esse movimento de tentar estar presente, né, em determinadas comunidades. Então, acho que esse é um primeiro aprendizado. Acho que um outro aprendizado também ficou para a gente nessa trajetória, e eu acho que é uma mudança, acho que diz respeito, assim, do ponto de vista da construção da candidatura em si. A gente tentou fazer um movimento ainda mais coletivo, com mais antecedência, vamos dizer assim, chamando pessoas para dialogar sobre essa plataforma política da campanha. Então, a gente tentou antecipar, ainda que nesse contexto pandêmico, como eu disse já na minha apresentação, mas nós tentamos antecipar um pouco para que pudéssemos ter mudanças mesmo do ponto de vista do resultado, tá? Acho que nós temos uma tarefa nessa eleição, tenho dito isso a todo tempo, que é derrotar o bolsonarismo. E para derrotar o bolsonarismo, nós precisamos ampliar, nós precisamos estar inseridos e dialogar mais. E a gente tem tentado fazer isso. Então, acho que como principal mudança do pleito anterior para esse, eu queria destacar isso, né, assim. É óbvio que a gente vem reiterando uma trajetória política que nós já temos. Então, assim, nós mantivemos os principais eixos da campanha, do ponto de vista das propostas, que são os eixos que têm a ver com a nossa trajetória, com a nossa inserção e diálogo com os movimentos. Então, a nossa plataforma política, podemos dizer assim, ela é a mesma, mas ela é a mesma mais ampla, tentando trazer outros setores. Nossa principal mudança para essa eleição agora de 2020. Esta é Camila Valadão, candidata a vereadora pelo PSOL de Vitória, Espírito Santo, candidata aí com já uma boa experiência, e agora acredito que é uma candidata forte concorrente aí para uma das vagas na Câmara de Vereadores aí, portanto, da capital Vitória, capital do Espírito Santo. Bom, Camila, você se refere à cidade, e a comparação que eu faço, eu estou em Florianópolis também, que é uma ilha, eu moro na ilha, e Florianópolis tem a parte continental e tem a parte insular, são muito semelhantes a Florianópolis com a Vitória. Então, os problemas também são muito, muito parecidos. Mobilidade urbana, talvez aqui a pior mobilidade urbana do Brasil está em Florianópolis. Tem problemas também, outros problemas que você já se referiu aí, da comunidade carente, que está praticamente à mercê aí do poder público. Então, eu queria que você, num pacote, resumisse as tuas propostas aí
caso eleita, né, e vamos apostar que você seja eleita, o que você vai trabalhar já logo no início, já que você vai encarar toda uma situação, não só da pandemia, mas também, e talvez principalmente, da questão econômica. Você, de repente, consegue resolver a pandemia do coronavírus com uma vacina, mas a pandemia econômica vai durar por um tempo bem maior. Então, eu queria que você falasse um pouco do que você pretende apresentar aí para o povo de Vitória. Ótimo, assim, acho que a pandemia ela deixa consequências ainda imensuráveis nas diferentes cidades do Brasil. Em Vitória, a gente teve um crescimento enorme das taxas de desemprego, o que a comparece também em outras cidades. Além disso, a gente teve uma ampliação da desigualdade de renda, né, também resultado dessas relações, assim. Assim como Florianópolis, Vitória é uma ilha que tem parte ilha e parte continental. E as desigualdades da cidade estão relacionadas também com essas partes. Se a gente pega a parte continental, é a parte onde nós temos os maiores índices, assim, do ponto de vista do desenvolvimento, do acesso ao serviço público, a melhor estrutura dos equipamentos públicos no que se refere à saúde, à educação, a espaços de lazer e cultura. Quando a gente vai para a parte continental da cidade, nós temos a parte que historicamente é a mais abandonada, né, e tem as maiores taxas de desigualdade. Tem uma área, por exemplo, que já foi um grande lixão, né, a céu aberto na cidade de Vitória. Então, a prioridade da nossa candidatura é exatamente pautar essa cidade partida, e que ela precisa ser unificada. Unificada em que sentido? É preciso garantir equipamentos públicos de qualidade, serviços para toda a população nas duas partes de Vitória. Não dá para garantir, por exemplo, políticas na área da mobilidade, como ciclovias, apenas na área da cidade que está vinculada ao mar, né, que está de frente para o mar, que também é uma parte aqui da nossa cidade. A gente diz o seguinte, olha, é preciso cuidar da área da praia, mas também é preciso cuidar do nosso manguezal. Vitória tem o maior manguezal do Brasil e um dos maiores da América Latina, e é um manguezal onde você encontra ainda hoje esgoto a céu aberto. E esse tema precisa ser pautado como prioridade, porque há famílias que, inclusive, tiram do manguezal o seu sustento. Então, a gente tem falado o tempo todo dessa vitória partida e da urgência, e isso perpassa por prioridade política, de maiores investimentos do ponto de vista das políticas sociais, enormes desigualdades. Acho que esse é um desafio. A nossa campanha, ela está estruturada a partir de alguns eixos, e a partir desses eixos a gente estabeleceu várias propostas, né? Então, um primeiro eixo é pela vida das mulheres, como eu disse, Vitória tem um alto índice de feminicídio. Então, a gente pautou dentro desse primeiro eixo um conjunto de políticas públicas voltadas para a vida das mulheres, pensando as mulheres como um sujeito de direitos, né, pensando a saúde, a educação, o mercado de trabalho, enfim, também considerando as mulheres na sua diversidade, portanto, as mulheres negras também. Então, a gente foi pensando um conjunto de políticas públicas urgentes na cidade de Vitória, voltadas para a vida das mulheres. Povo negro vivo e povo negro forte é um outro eixo da nossa candidatura, que tem a ver com a nossa trajetória também de diálogos com os movimentos negros aqui do nosso estado. Vitória é uma cidade onde a ampla maioria da população é negra, mais de 60%, né? Então, é uma cidade também negra. No entanto, quando a gente vai pensar onde está essa população negra, ela está vinculada àqueles bairros, como eu disse, aquele setor da cidade onde a gente tem uma precariedade maior do serviço público. Então, a gente foi pensando também em um conjunto de políticas públicas de equidade racial, né? Então, como vereadora, a gente consegue travar na Câmara Municipal a equidade racial como um tema central. Um terceiro eixo, que a gente chama pelo direito de ser, viver e amar em liberdade, que são um conjunto de políticas voltadas para a população LGBTI+. Vitória é uma cidade altamente conservadora,
onde a gente tem muitos casos de violência contra a população LGBTI. Mas, então, esse também é um tema muito caro para nós. Veja bem, eu sou mulher hétero e cis, mas eu me considero uma aliada, né, dessa população, então, nesse sentido, dessa área. E um quarto eixo é o que nós estamos chamando de direito à cidade, travando o debate necessário de que o direito à cidade tem que ser para todos, todas e todes na cidade de Vitória. Então, como a gente pensa políticas públicas que vão garantir saúde, educação, mobilidade, garantir os cuidados com a natureza, que para nós também é um eixo fundamental, dos próprios animais, que consiga garantir políticas também para pessoas com deficiência. Então, nesse eixo, políticas na área da cultura, que é uma necessidade na nossa cidade também. Então, nesse eixo do direito à cidade, a gente foi garantindo, estabelecendo aí várias propostas políticas nas diferentes áreas. Então, a gente foi construindo, assim, esse programa político, né, a partir de muito diálogo, como eu disse. Nós nos reunimos com mulheres, nos reunimos com setores do movimento negro, nos reunimos com pessoas LGBTI+, nos reunimos com organizações diferentes na área da cultura, na área de hortas urbanas, com coletivos que discutem a mobilidade também. Então, enfim, é uma plataforma política que para nós ainda está em construção também. Acho que isso é outra coisa importante ser dita, né? Nós estabelecemos 50 propostas iniciais, mas a gente está aí já adensando outras propostas a partir do diálogo com outros setores. Por exemplo, essa semana eu estive com mães que têm os filhos com deficiência, e a gente incorporou essa plataforma política. Então, a gente está adensando aí, estabelecendo um conjunto de compromissos com os setores da sociedade. Por isso que nós entendemos que o nosso mandato, nosso futuro mandato, é uma necessidade na cidade de Vitória, né? Uma necessidade porque todas essas demandas desses movimentos estão reprimidas, digamos assim, não estão sendo tratadas nem na Câmara Municipal e nem no Executivo Municipal. Acho que tentei fazer uma síntese aí do que são as nossas formulações. Exato. Bom, estamos falando aqui com a nossa convidada de hoje, desta quarta-feira, a Camila Valadão. Ela é candidata a vereadora por Vitória, Espírito Santo. Ela é do PSOL, o Partido Socialismo, portanto, Partido Socialismo e Liberdade. Bom, Jonas Carreira, vamos então para a próxima pergunta, mas antes eu peço para você que ainda não fez a inscrição, chegou agora neste momento, estamos quase fechando aqui o primeiro blocão, em seguida vamos ter a atualização do noticiário, aqui o noticiário no Brasil, vamos trazer para você toda a atualização desta quarta. E então faça a inscrição, toque o sininho, dê o like, dê o positivo e ajude aqui os dois canais TVC e TVJC, evidente na medida do possível. Jonas Carreira, com você. Candidata, você falou que Vitória tem um alto índice de feminicídio. E nós estamos observando que esse crescimento, com esse desgoverno que nós estamos vivendo hoje, no momento presente, isso tem aumentado o feminicídio, a violência contra a mulher, o estupro. E é nesse... Tivemos um probleminha com a internet aí do Jonas Carreira. Aliás, hoje estamos com um problema de internet aqui. Eu também acredito que a nossa convidada também está com um probleminha de internet. O Jonas, ou seja, hoje a maré não está para peixe. Mas ele ia perguntar exatamente sobre... Bom, está voltando o Jonas Carreira de Brasília, está com um probleminha de internet. O Jonas voltando, ele consegue, pelo menos, fechar aqui a pergunta. Ele ia se referir sobre o feminicídio. Acho que ele ia dar sequência. Eu não sei se você conseguiu também captar o candidato.
Eu não consegui ouvir muito, mas me parece que ele ia perguntar talvez sobre propostas, sobre o tema. Pode ser? Você quer que eu responda sobre isso? De repente, se era isso, eu já respondo. Eu estou tentando traduzir, que eu acho que ele ia perguntar exatamente sobre o crescimento do feminicídio, eu acho que em todo o Brasil. Ele falou de estupro também, alguma coisa. Exato, exatamente. Então já vamos fechar aqui. Ele está tentando voltar. Não, agora voltou. Voltou até que enfim. Nós tentamos refazer a tua pergunta, eu tentei traduzir. Eu também. Leitura labial, mas não sei se... Vamos lá então, Jonas. Então, vou logo resumir a pergunta. Então, eu gostaria de saber da candidata como tem sido a aproximação na campanha das mulheres, principalmente da periferia, e o que ela pretende defender no seu cargo de vereança, caso ela ganhe, e espero que ganhe, o que ela pretende defender para tentar barrar esse crescimento de violência contra a mulher. Ótimo, excelente pergunta. Você tinha mencionado também sobre o estupro, né? Inclusive, nós tivemos em Vitória, nos últimos dias, no último domingo, um ato exigindo justiça pela Mariana Ferrer, né? E esse é um tema que nos mobiliza muito aqui. Nós tivemos recentemente, acho que todos devem ter acompanhado, o caso de uma menina que foi estuprada e que o aborto legal, que é um direito, veja bem, ela tinha direito ao aborto legal, foi negado no estado do Espírito Santo. E essa menina teve que ser deslocada para a cidade de Recife para poder fazer esse aborto legal dela lá. Ou seja, um direito violado aqui, que ela só conseguiu ter seu direito efetivado em outro estado, né, um estado, inclusive, bastante distante, então ela viajou por muitos quilômetros para ter o seu direito garantido. Então, esse para nós também é um tema muito central, a violência contra a mulher e os direitos sexuais e reprodutivos, além, obviamente, de diferentes áreas das políticas, né, como saúde, educação e trabalho. Sobre a questão da violência, que eu acho que é importante dizer, assim, que em Vitória a gente tem índice de feminicídio em todas as regiões, seja nos bairros de classe média, seja nos bairros periféricos, tá? Então, o que demonstra para a gente que o feminicídio, ele não escolhe classe, né, ele não escolhe raça, né, assim, e obviamente isso tem a ver também com acesso às políticas. Então, o nosso desafio aqui é garantir políticas para as mulheres nas diferentes regiões do Espírito Santo. Uma das coisas que a gente tem pautado é a incorporação da dimensão de gênero nos processos de planejamento e orçamento, né? Então, para nós é urgente que o PP incorpore o gênero como um dos eixos do orçamento do Estado, garantindo recursos para as políticas sociais nas diferentes áreas e também na área de prevenção e atendimento à violência contra a mulher. A gente está pautando também a criação da rede municipal de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica, e a partir dessa rede a gente ter uma implementação efetiva da Lei Maria da Penha. Veja bem, quando a gente está falando de implementação efetiva da Lei Maria da Penha, não estou falando só das medidas punitivas previstas na lei, mas também e principalmente as medidas de atendimento a essas vítimas, o que significa ter equipamentos públicos que atendam as mulheres e também seus filhos, suas famílias, como abrigos e outros. A gente está pautando também a necessidade da criação de um centro de referência de atenção à mulher em situação de violência, e esse centro faria todo um acompanhamento jurídico, psicológico e social às vítimas de violência. Então, a implementação desse centro será uma das nossas pautas na Câmara de Vitória. E a gente está preocupado aqui não em retirar, por exemplo, esse serviço de atendimento às mulheres vítimas de violência dos CREAs, que são centros de referências especializados, né, da assistência social, mas da gente ter um novo aliado também na cidade, que possa potencializar o atendimento. Além disso, é fundamental dizer da importância de medidas preventivas da violência, campanhas educativas, permanentes, de enfrentamento a essas violências. Então, para nós, tem que ter campanha nas escolas que vão discutir violência contra a mulher, assédio sexual e outras manifestações, né, dessas desigualdades e dessa estrutura
patriarcal que nós vivemos. Então, essas são algumas das principais propostas nossas nessa área. Enquanto mulher, lido diariamente com essas violências a partir, enfim, de denúncias que a gente vai acompanhando, de casos de mulheres que fazem contato com a gente ou com companheiras próximas. Então, nós, mulheres, já estabelecemos uma rede, né, uma rede de acolhimento de outras mulheres. E o nosso mandato pretende potencializar isso, a partir da cobrança, da fiscalização e da proposição no âmbito do Legislativo Municipal. Pretendemos ser um mandato que vai incomodar bastante nessa área na cidade de Vitória. Falar muito disso. A nossa convidada de hoje, Camila Valadão, candidata a vereadora pelo PSOL de Vitória, Espírito Santo. Camila, queria agradecer muito a tua participação e por ter aceito o nosso convite. E ficamos aqui apostando que você consiga esta vaga muito disputada, uma vaga, como eu costumo dizer por aqui, é mais difícil do que você conseguir, de repente, aí, uma vaga em alguma faculdade aí, em universidade, portanto, uma vaga muito disputada, mas tem que ir para cima e tem que conseguir aí, de repente, para você fazer frente aí, principalmente uma cidade muito conservadora, como você falou. Então, agradeço mais uma vez, um ótimo final agora, ótimo final de campanha. Estamos aí com poucos dias para o dia 15 agora de novembro, o próximo domingo, o dia das eleições. Parabéns pela luta e continue na luta, continue lutando e uma ótima campanha para você e até uma próxima oportunidade. Obrigada, gente, obrigada pelo espaço, e vamos, que faltam poucos dias, e aqui é agora que a gente vai eleger uma de nós em Vitória. Eu agradeço pelo espaço, e em breve terão notícias positivas nossas daqui, se tudo der certo, e dará, tenho certeza. Muito bem, entrevistamos aqui então a nossa convidada de hoje, Camila Valadão, candidata a vereadora em Vitória, Espírito Santo, pelo PSOL. Um abraço aí, Abraço, e até uma gente. próxima. Até.